Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Aumenta a área de frio e, além do sul, estados do sudeste e centro-oeste também vão ter queda de temperatura. Anvisa discute hoje se vai adiar a proibição do herbicida paraquat no Brasil. Indígenas encerram bloqueio em trecho da BR-163 no Pará, que estava afetando o trânsito na região. E mais, Justiça suspende decisão da ANP, que reduziu temporariamente a mistura de biodiesel ao diesel. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. E o preço do milho subiu na Bolsa Brasileira e no mercado físico. O grão está em um dos mais altos patamares da história, mesmo em plena colheita da segunda safra aqui no país. Na B3, o contrato do milho para setembro teve avanço de quase 3% e chegou a R$ 60,22 por saca no fechamento de ontem. Esse é o maior valor registrado desde a abertura do contrato em julho do ano passado. Já no indicador CPEA São Paulo, teve o 14º dia consecutivo de alta e ficou cotado a R$ 55,99. O analista de mercado da Terra Agronegócio, Enio Fernandes, aponta os motivos da alta no preço do milho e ressalta que, mesmo com cenário positivo, o produtor deve estar atento na hora de negociar. Estamos vivendo um momento inusitado este ano, né? Em plena colheita do milho de segunda safra, em plena oferta, nós estamos vendo os preços do milho subir em todas as regiões do Brasil e nos portos. As explicações são várias, né? Primeiro, o dólar nesses atuais patamares dá muita competitividade ao milho brasileiro. O milho brasileiro tem altíssima qualidade e está com preço competitivo. Ele remunera bem o produtor e também se torna atraente para o comprador internacional. O segundo ponto é que o mercado de proteína animal no Brasil segue robusto, absorvendo as altas dos preços do milho. E o principal ponto é que os produtores rurais fizeram hedge antecipado, protegeram a sua comercialização lá atrás. Com isso, o milho disponível a ser comercializado agora é menor, ou seja, em plena oferta, a pressão da safra é menor. Isso fez os produtores cadenciarem a sua oferta. Agora, o último ponto é a forte retenção que o produtor está fazendo dos grãos. Como ele já irrigou o seu caixa, ele senta em cima do produto, diminuindo a oferta nos próximos dias e meses. Com isso, os compradores, os demandadores de milho, precisam abastecer os seus estoques. Estão preocupados com isso, que em momento da oferta eles não estão conseguindo. Resultado, o preço do milho subiu. Um cuidado que a gente deve ter é o seguinte: não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. E esse preço do milho, ele não vai subir ad eterno. Logicamente, nós teremos momentos de correções. Esse preço do milho, ele é sustentável. Mas no médio e longo prazo, em algum momento, o mercado vai corrigir essas oscilações. Qual que é o cuidado que o produtor deve ter? Para quem precisa construir fluxo de caixa nos próximos dias, nós estamos num momento muito oportuno, de boas margens, bom retorno. Outro risco é o seguinte: na hora que você for ao mercado precisar de caixa, bem naquele momento, o mercado está contra você. O cenário é positivo, o cenário é promissor, mas todo cuidado sempre é necessário. A Anvisa discute hoje em videoconferência se vai alterar ou não a data limite para o uso de produtos com ingrediente ativo paraquat no Brasil. Atualmente, a proibição do uso do herbicida está prevista para o dia 22 de setembro deste ano. Vamos já conversar com o pesquisador da Embrapa Soja, Fernando Adegas, que traz o cenário para a gente, porque essa discussão ainda está acontecendo. Sem o paraquat, como fica a agricultura brasileira caso a Anvisa defina que a partir de setembro está proibido o uso do herbicida? Seja bem-vindo, Adegas. Eu que agradeço o convite, Kelly. Na verdade, essa discussão já acontece há mais de 3 anos, né? Quando iniciou toda a reavaliação do produto, e a partir do momento que tinha sido dado esses 3 anos para se preparar, né, para o possível banimento do produto, e a agricultura vai ter que tentar substituí-lo com as opções que foram estudadas, né? A nossa área basicamente que é pesquisa agronômica e também um lado econômico, né? Então nós e outros colegas também de outras instituições, nós procuramos gerar informações no sentido de que eu poderia substituir, de que maneira o produtor poderia continuar fazendo sua agricultura sem o paraquat. É isso que vou ter que pegar essas informações hoje e tentar adaptar para cada propriedade do Brasil. Pois é, esse é o grande ponto, né? Em termos de alternativas, e na sua avaliação, qual é o dano imediato caso essa proibição passe a valer?
Bom, na verdade, não sei se a palavra é dano, né, mas nós vamos ter que ter uma modificação em alguns sistemas onde o paraquat era utilizado, né, Kelly? Então, ele era basicamente utilizado, ele é utilizado em 3 modalidades, né, em jato dirigido em algumas culturas perenes, né, isso é em torno de 2%, não é o maior uso, e as principais situações de uso do paraquat são na dessecação de pré-semeadura da soja, que devem começar agora, né, e depois na dessecação para colheita da soja e outras culturas. Então aí nós temos que colocar no campo, né, testar essas alternativas que nós já temos estudado há algum tempo. Então assim, o que o agricultor vai ter que fazer, vai ter as consequências disso, é se adaptar a essa nova realidade. Cada um vai ter que ver as melhores alternativas de acordo com a sua realidade e ajustar essa questão de custo, né, e o sistema que ele vai utilizar. Muito bem. É uma adaptação, né, uma fase de adaptação. Pois é, uma fase de adaptação, mas aí a nossa preocupação é porque a próxima safra vai começar a ser semeada já, no próximo mês, em algumas regiões do país. Você tem ideia de como vai ficar para aquelas pessoas que já adquiriram o paraquat, que pretendem usá-lo, por exemplo, na nova temporada? Bom, para esses, como já estava sendo previsto há 3 anos, né, a gente espera que todo mundo tenha feito a sua programação dessa data de utilização. Então, o que ele poderia, quem tem o paraquat ainda para utilizar, principalmente nas culturas de grãos, basicamente vai ter que fazer agora na dessecação de pré-semeadura do plantio direto, né? E tem que ser feito até dia 22 de setembro. Numa grande parte do país isso ainda vai ser possível, né? Está dentro da data. Nas regiões mais frias, talvez não vai ser possível utilizar mais o produto porque a gente semeia a soja um pouquinho mais tarde. Então, na verdade, quem tem o paraquat hoje, se for mantida essa decisão, vai ter que utilizar agora numa das modalidades que é a dessecação de pré-semeadura. Bom, esse é um ponto que a gente ainda vai esperar, essa última avaliação da Anvisa que está acontecendo. De qualquer forma, eu acho que vale a pena a gente frisar aqui, se de fato a proibição ocorrer, há uma estimativa de quanto será o custo adicional, visto que não são tantas as alternativas que o produtor rural tem para substituir esse herbicida? Então, durante essa fase de reavaliação, né, nós somos convidados para participar de algumas desses debates, né? Então, nós fizemos a colocação das alternativas técnicas, né, que teriam para substituição do paraquat e uma análise econômica, né? Isso foi feito quase 2 anos atrás. E a estimativa seria em torno de, para quem usa paraquat, praticamente dobraria o custo, né, em torno de 100%. Hoje seria em torno, se pegasse toda a área de utilização do paraquat, nós teríamos um incremento de custo, né, nessas áreas de em torno de 400 milhões de reais. Foi feito há uns 2 anos atrás, pode ter tido alguma alteração, mas seria basicamente isso, né? A gente iria, nas áreas de paraquat, no geral, nós teríamos o dobro do custo de acordo com cada modalidade, né? Nessa semeadura do plantio direto, por exemplo, agora, isso está girando em torno de 40%, né? Já na dessecação para a colheita, isso já é 120% a mais. Então, a média seria quase o dobro. Olha, essa é uma informação extremamente relevante, eu estava aqui tomando nota, ou seja, sem o uso do paraquat, o custo praticamente dobraria. É algo que faz muita diferença no campo, sem dúvida. Adegas, muito obrigada por trazer para a gente todos esses dados e panorama e vamos acompanhando atentamente a videoconferência da Anvisa. Terminou o bloqueio feito por indígenas em um trecho da BR-163 no Pará. O grupo mantinha o trânsito de veículos parado desde ontem, em um protesto que comprometeu o escoamento de grãos que saem de Mato Grosso com destino ao porto de Miritituba. Nós vamos até Mato Grosso, onde o Luiz Patroni tem os detalhes dessa situação. Patroni, seja muito bem-vindo. Quais as reivindicações? Patroni, está nos ouvindo? Acho que a gente teve um problema técnico. Infelizmente, a gente teve esse problema técnico. Vamos refazer aqui a conexão com o Luiz Patroni. Eu acredito que a gente possa já trazer o conteúdo para que o Patroni, na sequência, explique e a gente comente, né? Porque esse bloqueio terminou agora há pouco. Era um bloqueio feito por indígenas em um trecho da BR-163 no Pará. E, como eu disse, esse grupo manteve o trânsito de veículos parado, pelo menos desde ontem. Eles faziam um protesto e esse protesto comprometeu o trânsito dos veículos, né? O escoamento de grãos, por exemplo, que saem ali de Mato Grosso com destino a Porto de Miritituba foi impactado. Acredito que agora a gente já tem o Patroni, é isto? Vamos então ver o conteúdo preparado pelo jornalista Luiz Patroni para contar essa situação para a gente. Olha só. O caminhão solitário no pátio de triagem de uma das empresas que operam no porto. O posto de combustíveis parado, sem veículos para abastecer.
Imagens raras na região do Porto de Miritituba, que costuma receber em média 1.300 caminhões por dia. A paradeira é reflexo do protesto que começou na manhã de ontem no quilômetro 302 da BR-163 em Novo Progresso, no Pará. Cerca de 100 índios caiapós, que vivem em terras indígenas no sudoeste do estado, bloquearam a rodovia, que é a principal rota para o escoamento dos grãos que saem do Médio Norte de Mato Grosso com destino ao Porto do Arco Norte. Eles cobram a renovação do Plano Básico Ambiental, pedem mais atenção para a saúde das comunidades indígenas e se posicionam contra a construção dos trilhos da Ferrogrão, que vai ligar Mato Grosso ao Pará. Com o trânsito interrompido, longas filas de caminhões foram formadas pela estrada, travando o escoamento dos grãos. Luiz Patroni está de volta e conta pra gente que esse bloqueio encerrou agora há pouco, né? Alguns minutos antes do início do jornal, não foi? Exatamente, Kellen. As imagens foram encaminhadas há pouco pelo Ministério da Infraestrutura, né, pela assessoria de comunicação do Ministério, mostrando de fato que a decisão judicial foi acatada, né, a decisão emitida ontem, e então os indígenas começaram a liberar, já abriram ali o bloqueio, né, findaram o bloqueio ali na região 302 ali em Novo Progresso, né? Claro que, como a gente viu ali nessa reportagem com algumas fotos, né, esse protesto já provocou imediatamente um reflexo ali na região de Miritituba, né? A imagem daquele caminhão ali sozinho no pátio, né, de uma das operadoras, uma das empresas que operam ali no porto, né, ela ficou muito clara, né, muito emblemática, onde normalmente aí passam mais de 1.300 caminhões por dia ali naquela região, né? De fato, ontem não houve escoamento e hoje também ali pela manhã tudo parado. Agora a expectativa é que se volte ao normal, né? A gente mostrou na reportagem que tem também repercussão do setor produtivo, né? O Movimento Pro Logística também comentou sobre esse bloqueio, né? Sobre essa ação dos indígenas, a qual o Movimento Pro Logística não concorda, Keren. Muito bem, a gente vai seguir acompanhando, então, para ouvir os trechos na sequência. Eu te agradeço, Luiz Patroni, pela cobertura atenta para essa situação aí da BR-163. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.